pois em Cristo há poder. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Chegando aqui, meus irmãos, para dentro de instantes nós iniciarmos a nossa reunião de estudo na Palavra de Deus, reservando a cadeira principal aqui para a Arlete, que vai estar dentro de instantes se juntando a nós. Mas quero desde já, então, cumprimentando a todos que estão chegando, todos que estão aí para nos acompanhar dentro de instantes. Então, mais 3 minutos e estaremos de volta já, abrindo o nosso momento de estudo na Palavra de Deus. Um assunto muito interessante. Falta, então, 2 minutos e 52 segundos. Então, daqui a pouco voltamos aqui. Deixe-me só preparar aqui o título para a missionária Arlete. Estamos já dentro de instantes. Vamos aguardar um momento que já estamos de volta dentro de 2 minutos e 20 segundos. Pode entrar aqui daí. Cadeira mais depois bonita eu é vou sair. sua. Deixa eu ver, tem que arredar mais para lá, aqui a câmera. Também era só posicionar a câmera. 16 segundos para iniciar. Então vamos já começar orando, cumprimentando a todos os irmãos aí. Lá estão. Creio que a transmissão... Carregador aqui não, né? não estão todos ocupados aí. Pronto, já todos aí para terminar. Pronto. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, te louvo, te adoro. Agradecido ao meu Pai, porque o Senhor, na tua misericórdia e bondade, tem nos permitido, Senhor, estarmos aqui para mais uma vez estudarmos a tua palavra. Temos este momento, Senhor, de comunhão uns com os outros, de cultuarmos juntos, adorarmos juntos ao Senhor, a ti, Senhor, e louvarmos o teu nome. Pai amado, eu te agradeço, te louvo e te adoro, Pai. Abençoa-nos, ó Senhor, neste momento que vamos passar juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Terça-feira e aqui estamos nós pela graça de Deus. E vamos participar do estudo bíblico da palavra de Deus, mas antes vamos cantar um corinho que é muito lindo.
Acho que é conhecido da maioria das pessoas. Quem quiser pode acompanhar em suas casas. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Aleluias. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, nós vamos já então, sem mais delongas, cumprimentar, obviamente, quem está chegando, quem chega mais cedo para o culto. A gente cumprimenta pessoalmente, individualmente. Então, deixa eu começar dos primeiros. Olha, a primeira que chegou para o culto foi a Adélia Martins dos Santos. Deus abençoe a Adélia. A Tânia Aleixo, também das primeiras, irmão Josias, irmã Tânia, irmã Unice Dores, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Elias Aguiar, via a YouTube, também nos acompanhando no YouTube, e Sim Matos, deve ser a Cimei Matos, pelo YouTube aí, a Josias Aleixo, obviamente, a Miriam Miranda, Deus abençoe a Miriam, a paz do Senhor, a Rony Von também sempre conosco. O Rony Von, acho que com a sua presença com a gente, acabou trazendo a sua irmã Edna com o Cláudio Freitas, que estão aqui as irmãs aí firme aí, esta família, a Rodrigo Laureano lá de Valadares também já com a gente, a pastor Alcides, a irmã Leia, também conosco já, Cláudio Freitas, obviamente Cláudio Freitas e Edna Germando, continuando com a gente aí, que são família do presbítero Rony Von, a Miriam Miranda, e aí vamos, pastor Elias, a paz do Senhor a todos os irmãos aí, cumprimentando a todos os irmãos, Deus abençoe, juntos mais uma vez, Débora Moreira com a gente aí, paz, Débora, Takeshi Shino do Japão também não perde, irmão Takeshi, um grande abraço aí, Ohayou gozaimasu, aí já é amanhã no Japão, já é Ohayou, para nós aqui é Konbawa ainda. A Nice Moreira também, a paz do Senhor Nice, sempre com a gente. A Cláudia Bullock Rosa também com a gente, paz. E a Adélia aí cumprimentando a paz do Senhor. Então, pessoal, nós vamos aí agora
o nosso estudo bíblico, irmãos, compartilhem. Enquanto isso, aproveite ao compartilhar, as pessoas que são seguidores no Facebook, no YouTube e não são meus seguidores, automaticamente irão receber a mensagem para compartilhar. Jairo Ramos aí também de Contagem. Deus abençoe, irmão Jairo, junto aí pastor Erickson Martins, que também está sempre com a gente. Agora deixa eu mudar a tela aqui, deixar a Marlete também À vontade. à vontade, para nós agora passarmos ao estudo na palavra de Deus. Quer sentar A nessa? Marlete quer que eu mude de cadeira, então deixa eu mudar de cadeira mais para cadeira confortável. mais confortável, mais bonita, que a gente dá mais confortável sempre para a esposa, né? Então agora que ela já findou a participação dela, então nós vamos aqui mudando para a cadeira mais confortável aqui. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina da Trindade. É um assunto muito trivial, poderíamos assim dizer, né, em termos de, para nós os crentes, algo que todos devemos saber, conhecer, mas às vezes as coisas triviais, se a gente não especificamente fizer um estudo sobre aquele tópico, a gente acaba deixando passar algo muito importante. E na defesa da fé, na área de apologética, é muito importante nós conhecermos essas doutrinas fundamentais. Muito bom, o pastor José Fernandes, junto com a família, estão junto conosco aqui também. Então nós vamos seguindo. Então essa doutrina da Trindade, ela é muito contestada, às vezes, por algumas religiões, né? E o interessante é que esses pescadores de aquário, né? Esses evangelistas que vão evangelizar crente, então eles procuram crentes que já conhecem Bíblia, que já estão novos convertidos em especial, e querem às vezes desafiá-los com aqueles pontos que eles defendem nas suas denominações e acabam criando um certo questionamento, às vezes, na mente daqueles que não têm uma resposta básica para transmitir. Mas o que nós cremos dentro digamos, da teologia da Assembleia de Deus, nós cremos sim em um Deus uno em essência, deixamos aí na tela para vocês acompanhar, uno em essência e substância, indivisível em natureza, inseparável um do outro em natureza, e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, em glória, em majestade e distintos em funções. Então pronto, ao estabelecermos, digamos, essa nossa tese, aquilo que nós cremos, isso é fundamental para a nossa salvação. Alguém diz, mas e que importa alguém crer dessa forma ou não crer dessa forma? Olha, se não cremos dessa forma, nós colocamos a nossa salvação em risco, e é o que nós vamos ver aqui. Então, essas doutrinas fundamentais, elas são chamadas de doutrinas fundamentais exatamente porque são doutrinas que podem sim afetar a nossa salvação. Podemos perder a nossa salvação por não crermos da forma como a Bíblia ensina. Porque se não crermos da forma como a Bíblia ensina, nós estaremos negando a divindade, e ao negar a divindade de Cristo, por exemplo, nós negamos a nossa própria salvação. Então, nossa salvação, ela depende de nós confessarmos a divindade de Cristo em todos os seus aspectos. E aí nós vamos ver, vamos já abrindo Bíblia para entendermos. Então, quando nós vemos os atributos de Deus, aí nós vamos ver que todo atributo do Pai, ele vai também estar em referência ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando nós provamos isso aí, pela palavra de Deus, automaticamente estamos provando que há-se uma trindade, mas nós vamos ver que além de trindade, há uma unidade, um Deus único que se manifesta em três pessoas. Então nós vamos aqui, é algo, digamos, que a mente humana, ela não tem capacidade de assimilar na totalidade. Então o que nós fazemos? Nós mostramos o que a Bíblia diz e cremos no que a palavra de Deus diz e ponto final. Aquilo que a mente não entender, a gente aceita porque está na palavra. Se está escrito, nós não precisamos compreender, não precisamos entender, temos que apenas
aceitar. Eu me lembro quando estudava ainda segundo grau, aliás, primeiro grau, né, ainda fim de curso ginasial, quando a gente começa a estudar equações e pi, conceito de gravidade. Eu me lembro quando estudamos, então, já no primeiro ano de segundo grau, né, de curso científico, quando estudei a constante gravitacional. Então, eu não compreendia. A gente tinha que só aceitar o que era a constante gravitacional e pronto. E quando a fórmula exigisse que aplicasse a constante ou a fórmula da gravidade, G igual a M1 vezes M2 dividido pela constante gravitacional, né? Então, a massa 1, massa 2 dividido pela velocidade ao quadrado. Então, aí a gente... Era aquela complicação na mente, como é que funciona essa coisa. Aí quando a gente chega para o curso superior, que vai estudar mais a fundo, a gente vai compreendendo um pouco mais e pronto. E, obviamente, Isaac Newton, Einstein, que foram aqueles que aprofundaram tremendamente, eles entendiam exatamente aquilo. Quando estudei, por exemplo, Einstein no segundo grau, a energia, a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, a única coisa que eu fazia era acreditar, porque quem escreveu foi Albert Einstein, e aplicar, pronto, colocar os valores que estavam ali para poder calcular a energia, calcular essas coisas aí. Agora, quando a gente chega para o curso superior, na área de ciências exatas, a gente aprofunda mais. Então, veja, quando nós vamos estudar aqui sobre Deus, nós temos que partir do princípio de aceitar que a minha mente, ela não está preparada para compreender. Eu só vou compreender Deus na sua totalidade quando chegarmos nos céus. Aqui é aquilo que o Espírito Santo nos iluminar, como o Rodrigo Laureano está mencionando ali. É o Espírito Santo que nos ilumina e que nos ajuda pela fé a reconhecer. Então nós vamos reconhecer primeiro atributo de Deus, e se nós conseguimos provar que esse atributo só Deus tem, onipotência, ou seja, todo poder, poder sobre tudo, que não existe limite para Deus, ele tem todo poder. Aí nós vamos aceitar e admitir, só Deus tem todo o poder, nenhum outro ser tem todo o poder, nenhum demônio tem todo o poder, todos os outros seres criados, os poderes são limitados, nenhum anjo é todo poderoso, mas Deus é todo poderoso. Então aí nós lemos em Efésios no capítulo 1 e o verso 9, nós vamos já descobrir aqui Efésios capítulo 1, e aí nós vemos o verso 9 que diz: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito que nele propôs. Então aí nós vamos ver Deus, segundo a sua misericórdia, ele nos faz conhecer os seus mistérios. Então precisamos entender, irmãos, que pela bondade e misericórdia de Deus é que ele vai revelando para nós esses mistérios que nós precisamos aceitar. Então são coisas, quando se fala de mistério, são coisas que a nossa mente, que a mente humana não é capaz de compreender, mas só Deus Pai Todo-Poderoso pode nos revelar esses mistérios aí. E aí nós vamos seguindo aqui esta onipotência. Quando pulamos agora para o verso 19 do mesmo capítulo, nós vamos descobrir aqui que diz: o qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então a suprema grandeza, suprema é máxima, grandeza total. Então o poder de Deus é total, é absoluto, poder de Deus Pai. Mas quando nós abrimos também no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, para lermos o capítulo 1 e vermos o verso de número 8, nós vamos ler aqui que Jesus se apresenta dizendo: eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, ele se identifica como o Todo-Poderoso, como quem tem todo o poder.
Então, com isso, nós podemos claramente entender: o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, e lemos também lá no livro de Romanos, nós vamos poder observar que o Espírito Santo também é o Espírito de poder. Capítulo 15, verso 19 de Romanos, nós vamos ler que pelo poder de sinais e prodígio, no poder do Espírito Santo, de modo que, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele admite que este poder todo que ele exercia no seu ministério era um poder advindo do Espírito Santo. Então, Deus é onipotente, Jesus Cristo onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Então nós estamos trabalhando aqui nas características, nos predicados que somente a Deus pode ser empregado. Além da onipotência, nós vamos encontrar aqui a onisciência. E aí nós corremos para Salmo 139, como eu amo esse Salmo 139. Recomendo a que todo crente leia pelo menos uma vez por semana o Salmo de número 139 para descobrirmos as riquezas. Do verso 1 a 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha boca. Eis que o Senhor tudo conhece. Então veja, Deus conhece tudo. O salmista está fazendo referência a Deus aqui, dizendo: o Senhor conhece tudo. Não há nada que o Senhor não conheça. Agora, se nós conseguimos aplicar também a Jesus Cristo, nós vamos encontrar aqui no Evangelho de João. Estamos apenas pegando uma citação para cada situações que nós estamos estudando aqui, porque na realidade poderia ser uma quantidade dessas citações aqui. Mas pegando aqui esta citação, nós vamos ver para Evangelho de João, capítulo 16, o verso 30, diz: agora conhecemos que sabes todas as coisas. Os discípulos estão falando com Jesus. Agora conhecemos que sabes todas as coisas, ou seja, que o Senhor é onisciente, que o Senhor conhece tudo e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Então, uma das características de Cristo é a onisciência, a onipotência. Nós já vimos a onisciência, que Cristo sabe todas as coisas. E além de Jesus Cristo, nós vamos perceber também em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos perceber que também o Espírito Santo, capítulo 2, verso 10 e o verso 11 diz: porque Deus nos revelou pelo Espírito, então é pelo Espírito Santo, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que há nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão pelo Espírito de Deus. Então é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que vai nos revelar todas as coisas. O Espírito de Deus é onisciente. Nós já vimos que o Espírito Santo é onipotente e agora vimos que o Espírito Santo é onisciente também. A característica, outra natureza de Deus, outro predicado para Deus é a onipresença. É o único ser capaz de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença. Hebreus, capítulo de número 4 e o verso 13, vai nos deixar bem claro que tudo está na presença de Deus. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, não tem nada escondido, Deus está em toda parte. Tudo está na presença de Deus. O escritor chegou a dizer que para onde me irei da tua face? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu aí estás.
Se eu descer ao abismo ali, tu estás. Então, em toda parte, Deus está presente. E aqui nós, pela internet, podemos estar em tantos lugares. Agora, irmão Wilson César entrou lá de João Molevade, aqui para estar conosco também, aí, Marlúcia de Oliveira, lá do Brasil, com a gente também. Então, gente de toda parte, Angelina, toda parte, gente se juntando aqui. Mas Deus, ele não precisa de internet para se fazer presente. Deus está aí onde o irmão está, em João Molevade, irmão Alisson. Aliás, eu disse Wilson, Alisson. Deus está aí em Molevade, Deus está aí em Valadares, Deus está aí no Japão, irmão Takeshi, Deus está aí em Portugal, os irmãos estão acompanhando. Então, em toda parte, Deus está presente ao mesmo tempo. Isso só Deus, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa que alguns irmãos aproveitamos para a questão. A onipresença só Deus tem onipresença. Pai, Filho e Espírito Santo, só a divindade. Nenhum demônio é onipresente. E aí eu aproveito para desmistificar algumas coisas, que as pessoas têm mania, às vezes, de dar nome a demônio, que demônio tal manifestou. E sabe o que acontece? Às vezes um fala que o demônio Zé Pilintra manifestou no centro número tal, e ao mesmo tempo o mesmo Zé Pilintra manifestou no outro lugar. Irmão, isso é tudo uma mentirada. Isso é tudo uma palhaçada. Demônio não tem direito a ter nome nenhum, não. E demônio não é onipresente, demônio não consegue se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. Só Deus consegue se manifestar em 2, 10, 1 milhão de lugares ao mesmo tempo. Então, demônio não consegue se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, não venham com essa crença de que existe demônio tal, e tal demônio aparece aqui, aparece na África no mesmo instante. Então, não existe isso. Pode acontecer sim de o demônio estar lá, sair de lá e vir para cá. Mas vai levar, ele não vai estar aqui e lá ao mesmo tempo. Então, quando vocês escutarem essa coisa, o demônio tal manifestou ali, é o mesmo demônio que na mesma hora estava manifestando em outro lugar. Isso aí é atribuir aos demônios um atributo que ele não tem, a onipresença. E é isso que eles querem. Eles querem mentir para fazer com que os crentes acreditam que eles têm o mesmo poder do que o nosso Deus. Então precisamos, irmãos, ao estudar os atributos de Deus, nós entendemos que isso é algo só do nosso Deus. É atributo que Deus não compartilha com ninguém mais. Todo o poder pertence a Deus, todo o conhecimento pertence a Deus, só Deus sabe de todas as coisas e só Deus está presente em todo lugar. Mas nós vamos ver que não é um atributo só do Pai. Nós estamos vendo que a Trindade existe. Estamos primeiro provando que as três pessoas da Trindade, eles têm os mesmos atributos. Então, todos eles se identificam como Deus. Daí a pouco vamos falar então dessa unidade, né, do Deus uno. Mas aí vamos agora para Mateus capítulo 18 e o verso de número 20, Evangelho de Mateus, capítulo 18 e o verso de número 20, nós vamos encontrar aqui sobre Jesus agora, né? Diz, pois, onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Então Jesus está falando da sua onipresença. Como é que Jesus poderia fazer uma promessa dessa se ele não fosse onipresente como Deus? 2 ou 3 reunidos em Portugal, 2 ou 3 reunidos na América, 2 ou 3 reunidos no Brasil, 2 ou 3 reunidos no Japão, 2 ou 3 reunidos na África, em todo o canto, em todos os lugares, 2 ou 3 reunidos no mesmo horário, no mesmo momento. E agora nós temos crentes reunidos no mesmo lugar, no mesmo ou em lugares diferentes, mas no mesmo instante reunidos. E Jesus falou: eu vou estar junto com quem estiver aqui, junto com quem estiver lá, com todos os lugares eu estarei. Então, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus Cristo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Unipresença é atributo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aleluia. Bom, Alisson César, obrigado aí. E um abração aí pelo Tyler, seu filho, que eu apresentei em 2009. Agora já está aí com seus 11 anos de idade.
assistindo e mandando um abraço. Obrigado, Thaleson. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então vamos agora para Salmo 139, versos 7 a 10. Eu disse, crente tem que ler Salmo 139 pelo menos uma vez por semana. É uma riqueza. Como num salmo só a gente encontra uma riqueza tão grande. Imagine a Bíblia toda. Eu já estou quase chegando durante essa quarentena, esses 2 meses de quarentena, aliás, hoje completam 60 dias, 2 meses de quarentena, completam hoje, e eu estou chegando ao final da leitura total da Bíblia, lendo, estudando, acompanhando na ordem cronológica na Bíblia. Fantástico um aplicativo que temos aí, que podemos estudar a Bíblia na ordem cronológica. Salmo 139, agora verso 7 e verso 8, nós vamos encontrar aqui. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser ocultem-me as trevas, torne-se a luz, a noite em luz que me circunda. Então veja, o salmista diz, eu não tenho para onde fugir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em toda parte. Então, irmãos, atributos de Deus, onipotência, onisciência, onipresença, são atributos que só Deus possui. E aí a gente quebra quem quer dizer que Jesus Cristo não é Deus. Porque as outras doutrinas, nós vamos ver aqui, o trinitariano, unitarista, então nós vamos ver já essas outras doutrinas aqui. Isso quebra pelo meio, porque nós vamos ver, olha os atributos de Jesus, tem os mesmos atributos do Pai, olha os atributos do Espírito Santo, tem o mesmo atributo do Pai e do Filho. Outro atributo, soberania. Irmãos, Deus é o único soberano, aquele que manda em tudo, que pode todas as coisas e que é senhor de todas as coisas, soberano de todas as coisas. Irmãos, é o que o diabo gostaria de ser, mas Deus não permite, ele não divide esse atributo com ninguém. Isaías capítulo 43, Isaías 43, verso 13, nós vamos verificar aqui esse atributo de soberania do nosso Deus. Verso 13 nos diz o seguinte, eu sou Deus, também de hoje em diante, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então isso é soberania, irmãos. Ninguém pode impedir Deus de agir. Ninguém pode impedir a ação de Deus. Abraão, quando começou a duvidar, Deus falou, Abraão, haveria coisa alguma difícil para Deus? O anjo que levou a mensagem para Maria, que ela iria ter um filho, mesmo sendo ela ainda virgem, ela engravidaria do Espírito Santo, ele disse, porque para Deus nada é impossível. Então Deus é soberano, ele pode todas as coisas, irmãos. Então quando nós cremos, veja, isso é fundamental para a nossa salvação, isso é fundamental para a nossa vida cristã, para nós crermos nas promessas de Deus, para nós acreditarmos e buscarmos a Deus, irmãos. Você está em problema e dificuldade, está com medo, nós servimos a um Deus soberano. Deus está dizendo aqui, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, irmãos, quando Deus decide operar em favor de você, em favor do crente, ninguém consegue impedir, não há demônio no mundo que consegue impedir o agir de Deus. É a soberania de Deus. Mas nós olhamos também Efésios capítulo 1, verso de número 21, e nós vamos encontrar essa soberania também em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, e lá o verso de número 21 nos diz o seguinte, muito acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
Isso está falando de Cristo. Verso 20 fala, Deus que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado. Ou seja, Jesus Cristo foi colocado acima de tudo como soberano, acima de todo o poder, de todo o principado, acima de tudo é Jesus Cristo. O Jesus que você serve, o Jesus que eu sirvo, o nosso Jesus, o meu Jesus, ele é soberano, ele tem poder sobre tudo, irmãos. Não pense que esse coronavírus desafia a Deus. Não pense que esse tempo de pandemia, isso para Deus não é nada, irmão. Deus é soberano. A hora que ele quiser dizer um basta, ele diz, olha, basta, chega, acabou. Aí alguém diz assim, mas por que Deus não fez isso ainda? Não fez isso por minha causa e por sua causa? Esse problema está vindo, irmão, não é por causa do pecado do mundo, não. É por causa da negligência da igreja. É por nossa causa que estamos muito apegados a templo, a prédio. E achamos que não, esse prédio é meu, converti aqui, não posso sair daqui. E converti aqui, não pode fazer nada. E tem que ser assim. E a igreja tem... E temos que construir mais, porque o dinheiro é meu. Eu que dizimo, tem que construir, tem que comprar mais luxo para a igreja. E agora, cadê o luxo? Irmãos, eu tenho certeza que no momento como este, existe muita igreja, muito pastor que está pensando, gente, se eu tivesse construído um templo com a metade do dinheiro só, mais simples, menos luxo, colocado cerâmica comum ao invés de granito, colocado coisas mais simples, e tivesse utilizado o dinheiro mais para evangelismo, tivesse administrado o dinheiro de maneira melhor, não tivesse me endividado tanto para construir o que construí, hoje não estaríamos passando dificuldades. Então é isso, irmãos. Jesus é soberano, mas Ele quer que nós nos submetamos a Ele. Que esse tempo que estamos passando seja um tempo para nós reavaliarmos o que realmente tem valor para nós. Quais são os nossos valores? Jesus é soberano e Ele decidiu tratar conosco, nos dar uma oportunidade de avaliarmos a nossa vida, a nossa fé e a nossa prática. Que Deus nos ajude a sermos mais humildes e quebrantados na presença do Senhor. Mas vamos ver também o Espírito Santo, a soberania do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 3 e verso de número 7. Nós vamos descobrir agora a soberania do Espírito Santo, capítulo 3 e o verso 7, que diz o seguinte: ora, seu ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos em Moisés, por causa da glória do rosto, qual estava desvanecido. Parece que é 17, eu estou lendo 7, é 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo é soberano e por onde ele está, então ele dá liberdade, ele traz a liberdade. Onde o Espírito de Deus opera, irmãos, ele é soberano para operar da maneira que quer. E às vezes nós precisamos avaliar, eu estou dizendo nós aqui, não é para apontar para vocês, eu preciso reavaliar muito os meus conceitos. E de vez em quando, irmãos, eu preso a uma tradição, às vezes, que eu fui criado nela, começo a achar que o Espírito Santo, ele não deveria estar fazendo assim, que tal pessoa não pode estar sendo usada por Deus, aquele outro não pode estar sendo usado por Deus. Quando de repente eu paro e penso, espera aí, o Espírito Santo é soberano. Eu não mando no Espírito Santo. Eu me lembro uma vez eu estava em 1981, eu estava em Porto Alegre, numa convenção geral em Porto Alegre. E naquela convenção geral estava cantando, um certo cantor estava cantando. Não vou dizer o nome por questão de ética. E aí eu estava junto com o pastor Mamélio Ferreira Leite, então vice-presidente de Belo Horizonte, e um outro obreiro, que aí eu não vou falar o nome por questão de ética. E aquele obreiro virou-se para o pastor Mamélio Ferreira Leite, um homem de Deus, um santo homem de Deus, e disse para ele: olha lá, pastor Mamélio, aquele cantor aprontou o que aprontou em Belo Horizonte e está ali cantando. Pastor Mamélio, ele só disse, ele só balbuciou, foi só isso que ele fez. Era na parte da manhã da convenção, terminado o almoço, o pastor Mamélio chamou a mim e a esse
obreiro e disse: irmão, vamos dar um passeio de barco? Eu me admirei, porque o pastor Mamério não era essa pessoa de querer passear e coisa assim. Então fomos para o rio Guaíba, para um passeio de barco. E a hora que entramos, ele não escolheu um lugar onde dava para ver a paisagem. Ele escolheu um lugar no barco onde na realidade não dava para ver nada. Ele escolheu: vamos sentar aqui. Colocou o obreiro lá no canto, me colocou no meio e sentou na beirada, ou seja, não tinha jeito de escapar, não dava para sair. E a partir daí ele começou a dizer àquele obreiro, e eu aprendendo a lição. Era um obreiro muito novo, estava com os meus 26, 27 anos de idade, talvez. E o pastor Mamério começa a ensinar e a dizer: olha, o Espírito Santo tem liberdade. Eu não vou contar toda a história, eu vou resumir só nessa soberania do Espírito Santo. Ele disse: se o Espírito de Deus quer usá-lo, se o Espírito de Deus trabalhou na vida dele, e se ele já tiver convertido, e se ele tiver arrependido, e o Espírito Santo, e você não observou o Espírito de Deus movendo naquele culto, você só conseguiu ver o erro da pessoa, você só conseguiu ver o pecado daquele irmão cometeu lá atrás, você não conseguiu ver a operação, a unção, o trabalho do Espírito Santo. Irmãos, aquilo para mim, né, foi assim um ensinamento fantástico. O outro apanhando e eu aprendendo com tudo aquilo ali. Então é isso, meu irmão. O Espírito Santo, ele é soberano. E quando ele decide operar, irmãos, operando ele, quem vai impedir? Quem vai impedir? Eu me lembro, digamos, a primeira congregação que eu dirigi, ainda antes de estar no ministério, foi o Departamento de Jovens de Belo Horizonte. Aquilo era uma verdadeira congregação, né? Eram milhares de jovens e eu na liderança. Então nós tínhamos o culto no Templo Central. Toda quarta-feira era o culto que eu dirigia. E num dia desses aí, eu dirigindo o culto, Deus manifestou um poder tamanho. E quando fiz o apelo, terminei de pregar, fiz o convite para quem queria aceitar a Jesus como Salvador, reconciliar-se com Cristo. Vieram 3 jovens à frente que estavam desviados. Eu os conhecia. Tinham desviado, estavam vivendo uma vida miserável de pecado. E naquele dia eles reconciliaram, voltaram para Deus. E sabe o que aconteceu? Eles ajoelharam-se à frente, convertendo-se ao Senhor. Um deles, eu me lembro, tinha um maço de cigarro no bolso. E de repente o Espírito de Deus os tomou. Eles foram... Um que não era batizado com o Espírito Santo foi batizado. E os 2 que já tinham sido batizados com o Espírito Santo foram renovados de uma maneira tão bonita. Eu me lembro com aquele mover, quem não estava no culto ficou sabendo daquilo. E aí mandou um evangelista vir me repreender para eu tomar muito cuidado com aqueles movimentos que estava tendo nos cultos de jovem na quarta-feira, porque ele tinha ficado sabendo que pessoas desviadas estavam falando em línguas. Então veja, a falta de compreendermos a soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo é livre para pegar uma pessoa que acaba de converter, batizar com o Espírito Santo, acaba de converter, ou de reconciliar com ele, de pedir perdão para ele, e ele renovar no Espírito Santo. Ah, mas estava com um pacote de cigarro no bolso, estava com um maço de cigarro no bolso. E daí, irmãos, o Espírito Santo purifica o indivíduo com cigarro no bolso ou sem cigarro no bolso. Então, irmãos, a soberania do Espírito Santo, ela afeta, assim, a nossa crença, a nossa forma de entendermos a salvação. Mas vamos passar para o próximo atributo divino, que é a eternidade. O nosso Deus é eterno. Nós olhamos Salmo de número 93, voltamos para o livro de Salmos aí, e vamos ver o Salmo de número 93, e abrindo aqui Salmos de número 93, e leiamos o verso de número 2, que diz: o teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. Então, eternidade, Deus é
eterno. Isaías capítulo 9, verso 6, podemos citar até de cor, né? Que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, Criador da eternidade. Então, Jesus Cristo também é eterno. E Hebreus capítulo 9 e o verso de número 14, nós vamos descobrir que o Espírito Santo também é o Espírito eterno. Hebreus capítulo 9 e o verso de número 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará todas as obras, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Então veja, Deus Pai é eterno, Jesus Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno. Próxima etapa é irmos para a unidade da Trindade. Esta unidade da Trindade, irmãos, é uma unidade composta. Porque quando a gente fala em unidade, a gente pensa assim em uma coisa só, uma peça só. E acha que não, é unidade. É uma peça, não pode ter mais de uma peça para ser unidade. A unidade divina, ela já no próprio nome já determina que é uma unidade composta. Porque o primeiro nome que aparece para Deus lá é Elohim. E no hebraico, a palavra Elohim é plural de Eloá. Então, Deus está em si no plural, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim. Então está no plural. Então, na própria cultura judaica, eles podem compreender muito bem que a unidade ela pode ser composta. É uma coisa só, mas composta. Um ovo, por exemplo, o ovo é uma unidade, não é isso? Mas o ovo ele está dividido em a clara e gema, em a casca clara e gema. Então ali o núcleo do ovo é a gema, e aí então ele está composto aí. Então é uma unidade, é um ovo, mas está constituído. Aliás, esse conceito de trindade, ele está numa quantidade de fatos da natureza, a composição do ser humano, a composição da matéria está sempre ligado a uma trindade, a três coisas formando uma unidade, né? Então, a Gênesis 1:1 fala que no princípio criou Deus, e esse Deus é Elohim, é no plural. Então, há a pluralidade na divindade. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26, como é que Deus diz ao criar o homem? Ele diz, façamos o homem. Era Deus. Para que Deus desceu, Deus estava criando, mas Deus diz, façamos. Então, pluralidade na unidade. Veja, Deus único, é o único Deus, mas há a pluralidade nessa unidade divina. Em Gênesis 11, verso 7, quando o povo estava construindo a Torre de Babel, Deus disse, desçamos lá e confundamos a língua dele. Pluralidade de novo. É um Deus, mas ali é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é Deus manifesto em três pessoas com atividades distintas, com funções distintas aí. Na fórmula batismal nós encontramos essa pluralidade. Jesus ensinou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é ensinado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Unitaristas querem batizar só em nome de Jesus, está errado. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você foi batizado só em nome de Jesus, aquele batismo não valeu, aquele batismo não foi correto. Você foi batizado com a fórmula errada e Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa pluralidade. Na bênção apostólica, o amor de Deus,
a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Então veja, o apóstolo Paulo, ao abençoar a igreja, ele traz para nós este conceito da pluralidade de um Deus plural, de um Deus constituído de mais de um ser, de mais de uma pessoa, distinta umas das outras, mas a mesma em atributo, em natureza. E aí vamos para a próxima fase, já que nós já estamos caminhando para a parte final. Então, existem negações dessa trindade que nós precisamos trazer. Os irmãos vão encontrar aí. Às vezes cantam tantos hinos aí, e alguns desses hinos são hinos que estão divulgando uma doutrina totalmente errada, uma semente totalmente errada. Eu me lembro quando surgiram as primeiras músicas do conjunto Voz da Verdade. A Assembleia de Deus costumava cuidar mais, Igreja Batista, as igrejas costumavam cuidar mais do aspecto doutrinário da igreja e não aceitavam que essas músicas fossem cantadas na igreja, principalmente as músicas que defendiam uma doutrina unitarista. Hoje a gente vê a Assembleia de Deus levando para o púlpito cantores do Voz da Verdade, levando o Voz da Verdade para cantar no púlpito da Assembleia de Deus. E sabe o que eles chegam lá para fazer? Começam a cantar, a doutrinar o povo que a doutrina unitarista, que só existe um ser só. Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações da mesma pessoa. É essa doutrina unitarista. É isso que eles estão procurando, esse unicista, né? Procurando dizer que tudo foi a manifestação da mesma pessoa. Eles não leem sequer Bíblia para ver que ali quando Jesus foi batizado, não foram manifestação da mesma pessoa, porque estava Jesus saindo da água sendo batizado, Deus Pai no céu falando e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Então ali Deus, ele fez uma demonstração física, ele permitiu que fisicamente as três pessoas pudessem ser identificadas. Fisicamente pela audição, pôde-se ouvir a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, era Deus falando. Fisicamente Deus permitiu que o Espírito Santo se tornasse visível na aparência, na forma corpórea de uma pomba descendo sobre Jesus. E fisicamente lá estava Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo batizado. Mas essas doutrinas aí de unicismo, de que tudo é manifestação do mesmo Deus, que era Deus Pai no Antigo Testamento, Jesus Cristo é Deus encarnado e o outro Deus parou de existir. E quando o Espírito Santo veio, Jesus Cristo e Deus pararam de existir porque eles transformaram no Espírito Santo. Está totalmente errado. A manifestação divina se dá nas três pessoas identificadas ao mesmo tempo. O fato da nossa mente não conseguir compreender plenamente, irmãos, essa manifestação de Deus, isso não pode nos bloquear e nos abrir o coração para aceitar uma doutrina falsa, uma doutrina contrária à Bíblia, só porque a minha mente não consegue compreender. Negamos esse unitarismo que afirma que só Deus Pai é Deus. 1 João capítulo 1, verso 1, olha lá, Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, ele apresenta Jesus e dizendo que Jesus Cristo, desde o princípio, era Deus. Lá em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, quando Ananias e Safira mentiram para o apóstolo Pedro, mentiram para a igreja, o apóstolo Pedro diz para eles que eles enganaram, mentiram para o Espírito Santo e dessa forma estavam mentindo para o próprio Deus. Vou ler o texto para ficar bem evidente para os irmãos. Atos, capítulo de número 5, versos
3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu e vendido não estava em teu poder. Como, pois, formasse esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então veja, Pedro diz, você mentiu ao Espírito Santo, e ao mentir ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. E negamos também esse triteísmo, que é outra doutrina ainda totalmente pervertida, que ela afirma, então, que são três deuses distintos, que Jesus é um Deus separado do outro Deus, o Espírito Santo outro Deus e Deus Pai outro Deus. Aí já não seria. Aí nega, veja, essa doutrina triteísta, ela nega a Bíblia inteira, porque toda a Bíblia está dizendo que existe um só Deus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, à medida que o triteísta começa a pregar que são três deuses diferentes, ele está negando por completo. Ele está colocando um Deus diferente, separado do outro, e criando a possibilidade de Jesus Cristo discordar de Deus Pai e do Espírito Santo, discordar de ambos. Isso é impossível. A unidade de Deus, esta unidade de Deus, é que faz com que o pensamento seja o mesmo. Eu gosto da expressão em inglês, porque em inglês não se usa muito a expressão da trindade. Em inglês a expressão que usa-se, mas a expressão predominante em inglês é Godhead. Quando vai falar de trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é Godhead. Ou seja, o conjunto de Pai, Filho e Espírito Santo formam uma só mente, a mente de Deus. E eles não podem pensar coisas diferentes um do outro. Eles não conseguem querer uma coisa diferente do outro. Tudo o que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. Trabalham em harmonia, trabalham juntos, o Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 1, verso 1, nós já lemos aí, agora é a última aqui, Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos capítulo de número 12, e verso de número 32, Marcos 12 e 32 nos diz, ao que ele disse o escriba, muito bem, mestre, com verdade dissestes que ele é um e fora dele não há outro. Isto quando Jesus está falando para o escriba, e Jesus diz para ele no verso 31, o segundo mandamento é esse, amarás o teu, aliás, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Marcos, ele resume o que foi dito. Quando o escriba repete aqui, o reply para Jesus, responde a Jesus, ele está deixando implícito que, na verdade, Jesus diz que só há um Deus, porque ele diz, bem disseste, porque verdadeiramente ele é um, Deus é só um e fora dele não há outro. Então não existem três deuses, existe um só Deus. E eu não tenho culpa, Deus não tem culpa de a nossa mente não conseguir compreender que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus Pai é Deus. Mas só existe um Deus, não existem três. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 5, nós vemos essa visão no trono de Deus, e João, ele tem a visão e vê o Deus Pai sentado no trono. De repente, a mesma pessoa, o mesmo trono, João vê e já é o Filho, já é o Cordeiro sentado no trono. De repente, na mesma visão, no mesmo trono, ele olha e já é o Espírito Santo que está naquele trono. Ou seja, Deus, ele se manifesta nessas três pessoas, ele manifesta distintamente nas pessoas separadas, mas eles são um só, inseparável. Separaram para que Jesus viesse ao mundo morrer por nós, mas voltou para os céus em uma unidade, Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, esse momento especial aqui, para nós meditarmos e estarmos conscientes, irmãos.
Porque se nós não crermos num Deus desta forma, nós estamos perdidos. Nosso Deus é um Deus que pode tudo, que sabe tudo, é soberano. Aquilo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E no momento que Ele disser, olha, sua vida está resolvida, seus problemas estão resolvidos, Deus poderoso vai te abençoar, te guardar em nome de Jesus. Esse tempo de crise, bom é confiar que temos um Deus vivo e verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos já orando ao Senhor. Vai mais um corinho aí, Ana, Diogo? O mesmo. O mesmo, então pronto. Saberei Quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, então assim chegamos ao fim do nosso estudo. Uma bênção, olha a quantidade de irmãos aqui participando conosco. Pastor Elvésio já colocou aí, eu sou a igreja. Tudo junto, irmãos, coloca eu sou a igreja. Irmão Cláudio Freitas e irmã Edna Germano, já estou com vontade de conhecê-los ao vivo, pessoalmente, viu? A gente deixa o tempo passar e esse movimento passar que eu vou aí para conhecê-los. Estou considerando vocês como membro da nossa igreja aí, viu? Se mandar as informações, nós vamos até mandar um cartão de membro para vocês, porque estão aqui congregando com a gente via internet. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Montaqueche, membro daqui, Rodrigo Lauriano, Deus abençoe a todos os irmãos de longe. Mas Heber Martins também esteve com a gente aí todo o tempo aí, minha professora em Raposas, né? Porque eu, quando estava iniciando o segundo grau, iniciando, aliás, o curso ginasial, na época ela estava já quase formando, não é tão mais velha do que essa não, mas ela estava pelo menos uns 2, 3 anos mais adiantada do que eu na escola e me ajudou muito, me dava aulas particulares, me resolveu muito a mesma. Obrigado, Maeber, Deus abençoe você. Uma Marislene, que foi minha professora da igreja, né? Então, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, bênçãos de Deus para todos. Um abraço. Eu teria que sair lendo nome por nome. Gideão Augusto, pastor Gideão, meu irmão, está aí com a gente. Tanta gente conosco aí. Mas Deus abençoe em nome de Jesus. Encerramos a nossa transmissão com uma oração agora. Querido e eterno Pai, eu te louvo, te adoro e te agradeço, Pai, pelo teu povo, Senhor, que estamos juntos estudando a tua palavra. Um assunto, Senhor, muito simples, Senhor, mas muito importante e muito profundo ao mesmo tempo, Pai, que é crermos, ó Senhor, que Tu és Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós temos um Deus que é soberano, nós temos um Deus que está presente aqui em Portugal, no Brasil, no Japão, em todo lugar onde alguém estiver buscando a Tua face, o Senhor está presente, atendendo, ouvindo, Senhor, e socorrendo, porque Tu és um Deus todo-poderoso, o Senhor consegue atender a todas as pessoas do planeta ao mesmo tempo, Senhor. O Senhor consegue falar com todas ao mesmo tempo, o Senhor consegue ouvir a todas ao mesmo tempo. Ó Deus maravilhoso! Ó Deus, graças, Senhor, por esta revelação poderosa dos Teus mistérios, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o Teu povo, Deus. Cada irmão, a cada irmã. Pai, eu quero orar, Senhor, pelo pai da Thalita, Senhor, pelo sogro do Fernando Souza. Pai, toma em Tuas mãos o Teu filho, Pai. É um obreiro que está ali, Senhor, com problema de saúde, Senhor.
tem misericórdia, põe sobre ele, Senhor, a tua mão. Vá até ali Divinolândia, Senhor, o Senhor que está aí em Divinolândia, meu Deus, põe a tua mão sobre ele para fazer um milagre de cura. Eu oro, eu te peço neste momento, peço, Senhor, pelo irmão Reginaldo, pelaquela família, irmã Juscelia, põe a tua mão para curar, Senhor, da contaminação. Livra, Senhor, irmã Juscelia, Senhor, de qualquer sintoma, Senhor. O teste deu positivo, mas o Senhor, Deus, é um Deus que positivamente põe a tua mão, Senhor, para curar, para imunizar, Senhor, o Regis, imunizar, Senhor, irmã Juscelia, imunizar, Senhor, todos os crentes, ó Pai, pelo teu poder, todos que estamos confiados em ti, Senhor. Põe a tua mão, Senhor, guarda, imuniza cada um, livra, Senhor, desse vírus terrível, Pai. Ajuda-nos por tua graça, misericórdia e poder. Em nome de Jesus eu te peço. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Paz do Senhor Mandelfim também, que está aí conosco aí. Paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Valnei, glória a Deus, aleluias, aleluias. Graças a Deus. Meus irmãos, encerrando, desligando agora, mas vai ficar aí gravado. Quem chegou para o final não conseguiu assistir tudo, colocamos um fim aqui e você vai poder assistir.